Separação de misturas, Prof. Daniele Cardoso, sexto ano. Bom dia, pessoal! Então, estamos aqui para mais uma aula, para mais um aprendizado. E agora, ainda em continuação das nossas misturas, substâncias, materiais, hoje nós vamos aprender como se faz a separação dos materiais, tá? Nós temos algumas classificações dentro de heterogênea e homogênea. Tá? Primeiro, nós vamos ver algumas técnicas de separação de misturas heterogêneas. Como isso significa? Como assim métodos de separação dessas misturas? Então, nós temos aqui 5 métodos, primeiramente, da separação da heterogênea, tá? Depois, nós vamos aprender outros métodos da homogênea, tá? Relembrando, heterogênea é aquela mistura, né, com substâncias, claro, tem materiais envolventes, mas que ela tem mais de uma fase, né? Então, ela tem, por exemplo, nós vimos nas outras aulas que a água que nós temos aqui, ó, e a areia, ela é uma mistura heterogênea. Ela tem duas substâncias, né, dois materiais, que é a água e a areia, e ela tem duas fases, porque se separam. Então, toda mistura que separa, né, um líquido e um sólido, ou dois líquidos, ela é heterogênea, tá? Então, ela tem mais de uma fase, relembrando, tá bom? Então, existem classificações de separação dessas misturas, tá? E a heterogênea nós temos alguns casos mais usados, tá? Mais utilizados. Por exemplo, nós temos 5 métodos, tá? Que usam para fazer essa separação dessas misturas, tá? Então, esses 5 métodos, entre eles está o método de catação, que eu vou explicar depois individual cada um. O filtração, que utiliza, né, filtração simples, um filtro, para fazer essa separação dessa mistura, dessa substância. Nós temos aqui o método de peneiração, nós usamos uma peneira, tá? Para separar as substâncias. Nós temos o catação, tá? Utilizamos o método de catar os materiais manualmente. E nós temos também o de ventilação, tá? Que é um método mais antigo, utilizado mais no interior, para separar também a casca dos segmentos, né? Do seu segmento, da sua fruta, né? Através da ventilação, tá? Vou explicar individual cada um. Então, por que acontece esse método, né, de separação? Porque nós temos que separar muitas vezes essas misturas heterogêneas de uma forma que ela fica visualmente, né? Então, geralmente elas são misturas que ela tem uma capacidade, né? Uma delas mais densa, uma densidade maior, né? E a outra com uma densidade menor, tá? Como exemplo, a nossa aqui, nosso primeiro exemplo da decantação. O que acontece? Esse método ele é bem utilizado na questão do tratamento da água e esgoto, tá? Por quê? Porque as partículas mais densas, mais pesadas, elas ficam situadas bem na parte inferior do recipiente, tá? Ó, como vemos aqui, a areia ela é mais densa, ela é mais pesada, ela fica na parte inferior. E o material mais leve fica na parte superior, que aqui nesse nosso exemplo seria a água. Isso depois, mais adiante, nós vamos ver na estação de tratamento da água que existe um método de decantação, passa por vários processos, e um deles é a decantação, que seja decantar o material mais denso para a parte inferior, ficar situado no fundo do recipiente, que é o caso da areia e a água, tá? Esse nosso método é a decantação. Depois, outro método de mistura heterogênea é a filtração, tá? Que seria um filtro, filtração simples. O que acontece? Eu vou separar aqui para dar o exemplo para vocês, tá? O que acontece nesse nosso método? Nós pegamos, então, algo que seja um pouco mais sólido e um pouco mais leve, né? De densidades diferentes para filtrar, tá? Passa por um filtro normal. Isso nós também temos na nossa estação de tratamento. Então, o que acontece? Nós vamos filtrar, ó,
toda a nossa parte mais leve, tá? Ó, o que acontece aqui? Ó, filtração. Nós ficamos toda com a nossa parte que estava situada na parte superior da decantação, que era a parte menos densa, toda filtrada, tá? E a parte mais pesada, mais densa, que estava na parte inferior, ela fica no outro recipiente, tá? Toda aglomerada no fundo. Então, isso aconteceu o processo de filtração, tá? É um processo, um método de mistura heterogênea, tá? Agora vamos ver outros exemplos, nós já vimos 2. Agora, nós temos um exemplo de peneiração. Como seria esse exemplo de peneiração? Então, aqui nós temos uma peneira. Ele pode ser utilizado para peneirar também sólidos, tá? Não só líquido e parte mais sólida para separar, mas ele pode ser usado também questão de uma areia mais grossa, de uma areia mais fina, com pedrinhas. Então, a gente pode fazer essa questão de peneirar, ou pode ser utilizado essa maneira que nós fizemos um suco, também é uma maneira de peneiração. Por quê? Para espremer a laranja aqui, eu usei a peneira, espremi a laranja em cima e, se vocês podem ver, ficou as sementes toda na peneira. Então, separou a parte sólida da fruta, né, que seria o quê? As sementes, com a parte líquida da nossa mistura, que é o suco, né, da fruta, da laranja. Então, esse método líquido mais sólido, junto com a peneira, se chama peneiração. Faz essa separação dessas substâncias de tipos diferentes, um líquido e um sólido, tá? Então, um exemplo de peneiração. Agora, nós temos um outro exemplo de catação. Esse é nosso exemplo de mistura heterogênea de catação. O que acontece? No processo de reciclagem, tá? Numa indústria de reciclagem, eles usam muito esse processo, porque chegam os materiais lá de origem, né, reciclável, plástico, metal, vidro, papelão, né, entre outros. Então, eles fazem esse processo, e esse processo ele é manual, tá? Nós temos aqui alguns exemplos, ó. Caixinha de ovo, um cano, pedrinhas, alguns metais, tá? Plástico. E o que acontece? Geralmente ele é de cores, tamanhos diferentes. Então, eles fazem de maneira visual e manual. Eles vão separando o que é, né, isoporzinho ali da caixinha, o que é plástico, o que é metal, né, o que é plástico também aqui, ó, plástico. Então, eles vão separando, né, em recipientes, em reservatórios diferentes, todas as composições, plástico com plástico, metal com metal. Então, isso também é um exemplo, tá, de separação, de método. Então, o método de catação, o nome já diz, catar os materiais e colocar nos recipientes que são dele, tá? Então, método de catação. Depois, por último, das misturas heterogêneas, nós temos o método de peneiração. Opa, desculpa, ventilação. Peneiração já foi. Então, nós temos o ventilação, que na verdade ele é parecido, tá? Com o método de peneiração. Nós usamos uma peneira. Antigamente eles utilizavam muito isso, mas eles faziam com a base em volta ali, madeira, né? Um pano específico para quando bater, soltar as sementes da casca. Então, era um método muito utilizado, tá? Aqui eu peguei só uma ilustração, pois eu não tenho esse recipiente. Então, é só para vocês terem a noção que ele é parecido com a peneira, tá? Esse produto, mas ele é, então, era então utilizado antigamente. É o método de ventilação. Por que ventilação? Vem de ventilar. Porque eles usavam nesse método que ao bater e batia nas laterais de madeira,
As sementes, aqui o exemplo do feijão. As sementes de feijão, nozes, entre outras, elas separavam, tá, da sua casca. Então, por quê? Porque através do vento. Então, batia, né, o vento, né, do ar, pegava e separava, então, a casca, né, das suas sementes. Então, esse método é o de ventilação, tá? Então, nós vimos os métodos heterogêneos, tá? O método, relembrando, aqui nós tínhamos o de decantação, a areia e a água, que eu filtrei. Então, ficou o método de filtração, tá? Depois, nós tivemos o de peneiração. Separou as sementes do suco, parte sólida de líquida. Depois, nós tivemos o método de catação, catar os materiais lá na indústria reciclável. E por último, o de ventilação, que seria bater para soltar as cascas das sementes, tá? Então, esses foram os métodos de separação de misturas heterogêneas. Agora, a seguir, vou mostrar um vídeo curto para vocês entenderem um pouquinho mais desse método, tá? Espero que vocês tenham entendido visualmente um pouco desse processo de método de separação de misturas. Logo mais, eu volto para mostrar para vocês o método de separação das misturas homogêneas, tá bom? Então, fiquem de olho no vídeo. Ação. É para separar misturas de sólido mais sólido. É um processo de separação manual dos elementos. Por exemplo, catar feijão, café, quer dizer, escolher e separar os grãos das impurezas. Agora vamos ver o próximo, peneiração. É um método de separação de mistura de sólido mais sólido também, só que as partículas apresentam tamanhos diferentes. Para separar misturas com componentes de tamanhos diferentes, usamos uma ferramenta chamada peneira. Os componentes de menor tamanho passam pelo buraco da peneira e os maiores ficam retidos. Vamos para um terceiro processo, que é a ventilação. A ventilação ela vai separar misturas também de sólido mais sólido, mas o material com diferentes pesos. Agora vamos falar da filtração, que é um processo de separação de sólido mais líquido. É um método bem conhecido, né, gente? Fazemos todos os dias ao preparar o café. Nesse processo, o pó de café é colocado em um papel de filtro e é despejada água quente sobre ele. A água quente, ao entrar em contato com o pó de café, extrai do pó as substâncias que dão a cor e o sabor ao café. No aspirador de pó também acontece o processo de filtração. Nesse equipamento acontece a separação da poeira sólida do ar atmosférico. Agora vamos ver a decantação. É um processo de separação de sólido mais líquido ou pode ser de líquido mais líquido, com os líquidos com diferentes densidades. Nesse processo, a mistura é deixada em repouso por um tempo para que os componentes da mistura se separem. Por exemplo, mistura de água e areia. Agora, para separar de misturas de líquido mais líquido, podemos utilizar o funil de decantação. Bom, pessoal, agora eu vou explicar um pouquinho dos métodos de misturas homogêneas. Como significa essa separação dessas misturas? Nós temos principais 3 métodos dessa separação, que seria uma separação mais complexa. Por quê? Porque nós sabemos, relembrando que homogênea tem apenas uma única fase, né? Monofásico. Então, a gente não consegue observar a olho nu como na outra anterior, que a gente fazia por método de catação, filtração e conseguia separar as substâncias de maneira mais simples. Agora, nós temos uma maneira, às vezes, que precisa até, dependendo mais, tecnologia para a produção, por exemplo, do sal de cozinha. Esse primeiro é o processo de evaporação, tá? Como seria o processo de evaporação? Aqui para a produção do sal de cozinha é utilizado em tanques, tá? Em regiões salinas, que se chama tanques salinos, a água do mar, então ela é depositada e com a ação de calor, né, exposição dessa água com esse sal, né, a água salina, com a exposição do calor e do vento,
Aos poucos, então, vai evaporando a água, que é a parte líquida, e deixando visível a parte sólida, que é o sal. Então, assim se dá a produção também do sal de cozinha. Então, é o exemplo mais simples, né, da evaporação, da homogênea. Depois, nós temos o outro, que é a destilação simples. Como seria essa destilação simples? Então, esse método de destilação simples, ele é utilizado também, muitas vezes, para a questão de separar sólido e líquido. Só que, diferente da evaporação, ela vai manter a parte mais importante a ser utilizada aqui, que seria a água. Então, ela vai destilar essa água, vai transformar a água mais pura, sem ela evaporar. Como nessa anterior, que ela evaporou e aqui a preservação era do sal, aqui ela não pode evaporar. Então, através desse mecanismo de laboratório, nós vamos preservar a água, transformar mais pura e destilada. Assim, ela pode ser utilizada também na fabricação para medicamentos, tá? Porque ela não vai ter nenhum micro-organismo, por ela vai ser destilada. Então, ela vai ficar pura para a produção desses medicamentos, tá? E depois, o terceiro método é a destilação fracionada. Então, aqui nós também vamos destilar, geralmente líquido e líquido, tá? Vamos fazer essa separação, geralmente em laboratório químico, que utiliza também através de um reservatório que vá a uma temperatura mais elevada. Então, vai separar, né, as substâncias líquida e líquida em tanques chamados de fracionados. Então, esses tanques fracionados, né, vão separar essas substâncias geralmente derivadas do petróleo, como gasolina, que eu peguei aqui um exemplo para vocês, querosene, entre outros. Então, na fabricação desses produtos, se utiliza a destilação fracionada, que é através de um líquido em um líquido, numa separação de tanques chamados fracionados, tá bom? Então, esses três exemplos são da separação do métodos de misturas homogêneas, tá? São mais complexos, são feitos muitas vezes em laboratórios, né, em laboratórios químicos, pois utiliza uma série de coisas mais complexas, porque a mistura homogênea, por ela ter uma fase, ela precisa de uma separação mais específica, tá? Então, ela é feita através com elevação de uma temperatura, separação, né, de caixas de tanques fracionados, tá? Então, ela exige outros mecanismos para poder visualizar ela de uma forma mais específica, tá bom, pessoal? Então, é isso. Agora, eu vou mostrar um vídeo para vocês também dessa parte de mistura homogêneas para fixar mais no conteúdo. Então, fiquem ligados no vídeo. Dessas misturas homogêneas. O primeiro método que a gente vai falar é a evaporação. Esse é um método lento e natural, muito utilizado para a extração de sal da água do mar. A água do mar é represada nessas pequenas piscinas e o calor do sol evapora a água, sobrando apenas o sal. Essa é uma foto de umas salinas na cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro. Esse não é um método muito eficaz não, gente, porque ele é lento e um dos componentes é perdido, que é o caso da água que evapora. Agora vamos falar da destilação simples. Utiliza-se essa técnica quando temos algum sólido dissolvido em água, e essas substâncias possuem pontos de ebulição diferentes. Esse método é bem parecido com a evaporação, sendo que na destilação simples não perdemos nenhum dos componentes da mistura. Aqui temos montado o destilador. Ele é formado de algumas partes, como por exemplo o balão, onde é colocado a solução, ou mistura homogênea, por exemplo, pode ser água com sal. Aqui nós temos o termômetro para controlar a temperatura da solução, um equipamento chamado condensador e, por último, lá embaixo, o becker, onde será armazenada a água. Então, como funciona? Essa solução ela é aquecida, a água vai virar vapor, vai passar pelo condensador, onde esse vapor será esfriado e se tornará água novamente, que vai descer pelo becker. Agora vamos falar sobre a destilação fracionada. Esse método é utilizado para separar misturas homogêneas, formadas de 2 ou mais líquidos que têm pontos de ebulição muito próximos.
Uma importante aplicação desse método é a separação dos componentes constituintes do petróleo. Vamos ver o exemplo através dessa figura. Nessa figura está representado a coluna de destilação. Nela, o óleo cru é aquecido e à medida que vai chegando ao ponto de ebulição dos seus componentes, esses componentes vão sendo separados. Bom, galerinha, chegamos ao final da nossa aula, da nossa videoaula de método de separação de materiais, das misturas heterogênea e homogênea. Então, agora vamos fazer alguns exercícios de fixação do conteúdo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos jogar alguns jogos de perguntas e respostas do quiz, daquele site do Quizzes, tá? Então, de perguntas e respostas do nosso conteúdo de hoje. E para o tema, explicando o tema de vocês, como é que vai funcionar? Vocês vão ter que escolher apenas uma mistura, tá? Um método de mistura da heterogênea. Então, vocês vão pegar apenas um dos 5 métodos que eu citei aqui para vocês e vão ter que demonstrar ele na próxima aula para os seus colegas. O que eu quero que vocês façam? Vocês demonstrem ele online para os seus colegas, explicando, então, esse método de mistura. Então, na prática, o que eu mostrei para vocês, todos os métodos aqui das misturas heterogêneas, eu quero que você escolha um e mostrem semana que vem, na prática, para todos os colegas. Então, é dever de casa. Pegar uma mistura, um método da mistura heterogênea e apresentar. Pode ser catação, pode ser decantação, pode ser peneiração, um dos 5 métodos que eu mostrei para vocês, tá? Então, vocês vão apenas produzir ele. Vão pegar um recipiente, vão demonstrar, vão explicar nas palavras de vocês qualquer um dos métodos, tá bom? Então, semana que vem, na webconferência, espero a apresentação dos métodos de separação de mistura de vocês. Então, um beijo, até a próxima aula. A seguir aqui fica mais explicado a nossa atividade de hoje e o nosso tema. Um abraço! Atividade de hoje: realizar jogos de pergunta dos métodos de separação de materiais pelo site Quiz. Enviarei o link do jogo e da videochamada do Meet para iniciarmos a atividade. Hora do tema. Tema: escolher apenas um método de separação de materiais e realizar ao vivo no Meet para os colegas na próxima aula, explicando o método. Não esqueçam de testar o método e a explicação antes da exposição do tema no aplicativo Meet.